Este senhor chama-se Hassan Razzouli. Ele deu entrada no hospital de Toronto, no hospital Sunnybrook, em Toronto, no dia 16 de outubro de 2010. O objetivo era que ele removesse um tumor cerebral. A cirurgia correu muito bem, mas depois, quando se está num hospital, às vezes apanha-se aquilo que não se gosta e que não se quer. E este senhor apanhou uma bactéria que lhe provocou uma meningite bacteriana. E a saúde dele foi declinando, até que ele ficou completamente dependente de uma máquina. Para respirar, ele precisava da máquina e ficou entubado para poder também receber algum alimento. E entrou em estado de coma. Os médicos concluíram que este homem, ao fim de uns meses, que este homem não tinha qualquer hipótese de vida, portanto ele estava inconsciente, se eles desligassem a máquina ele morria, e estava a gastar recursos ao hospital. Por isso, eles tentaram convencer a família a dar ordem para desligar a máquina. A esposa deste homem, que também era médica, recusou-se. E os médicos então colocaram uma ação em tribunal para que o tribunal designasse uma pessoa da comunidade que, em vez da família, desse a ordem para desligar a máquina. Acontece que o caso foi-se arrastando nos tribunais e no verão de 2011 este homem, que não respondia a nada, começou a reagir quando lhe falavam na sua língua original, no Farsi. Os iranianos falam Farsi. E, portanto, ele começou a reagir, as pálpebras começavam a mexer, o polegar mexia também, e a família ficou a perceber que havia ali, afinal, o homem não estava assim tão inconsciente, e o serviço de neurologia do hospital mudou o estado dele. De inconsciente, ele passou para minimamente consciente. Mas o caso continuou a correr nos tribunais. Até que veio um cientista em socorro desta família, um homem que estudava estes fenómenos de consciência no coma, e foi decisivo o testemunho deste homem para a decisão do Supremo Tribunal de Justiça a 18 de outubro de 2013, que anulou o pedido dos médicos do Hospital de Toronto para que as máquinas fossem desligadas. E Hassan Razzouli continuou a receber sempre esta assistência da parte do hospital, bem como das visitas dos familiares. A fotografia que vocês veem é uma fotografia tirada no pós-decisão desse Supremo Tribunal de Justiça. Ora, às vezes nós não estamos confortáveis com situações éticas. E o livro de Eclesiastes também não nos deixa, às vezes, muito confortável. Porque nós que estamos habituados a todas as respostas, às vezes o livro de Eclesiastes diz-nos que há perguntas que nunca mais serão respondidas. Nós nem sempre sabemos para onde vamos. Na vida é assim, não sempre sabemos para onde vamos, mas sabemos todos que havemos de morrer. Nós não sabemos como viver nem o que fazer, mas sabemos todos que estamos vivos. Nós não sabemos muitas vezes tirar sentido daquilo que não tem, e por isso muitas vezes nós somos inconsistentes. E isto é um livro de Eclesiastes. É um livro para a igreja. Não parece, mas é um livro para a igreja. E neste capítulo 9, o autor vai dizer nos versículos 1 e 2: de veras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos, os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. O livro de Eclesiastes traz-nos esta palavra, tudo ou todos. É uma palavra que em hebraico se diz kol. Kol é uma palavra-chave neste capítulo, ela vai ocorrer 14 vezes. E ela vai nos dar esta perspectiva universal. Todo o ser humano é abrangido pelas questões que nós estamos a examinar, seja crente ou descrente, seja puro ou impuro,
seja religioso ou secular. E todas as questões que nós estamos a examinar e que nos vêm à nossa vida são aquelas com que cada ser humano se confronta. E este é realmente um problema universal. Mas, como eu dizia, o capítulo 9 é um capítulo que todos nós conhecemos, sobretudo porque ele vai falar de uma situação em que qualquer ser humano, mais tarde ou mais cedo, vai ser confrontada com ela. Que não seja por um próximo ou por um amigo, é talvez pela sua própria situação, que é a falibilidade da nossa vida, a fragilidade da nossa vida, a inconsistência da nossa vida. E por isso o sábio Salomão vai dizer uma coisa acerca da morte. Da perspectiva dele, a morte é um fenómeno que afeta todos. Ela é uma realidade que é má. Versículo 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E já no tempo de Salomão havia uma perspectiva sobre a morte que ele condena, na qual ele não se revê. Essa perspectiva era simples, o corpo vai se degradando, mas há qualquer coisa que há cá dentro que vai sobreviver a este corpo. Os nossos pensamentos, as nossas memórias, aquilo que Platão vai descrever um bocadinho mais tarde como sendo a alma. E acreditava-se já no tempo de Salomão, os egípcios acreditavam nisso, os babilônios acreditavam nisso, o povo de Israel, ao ser levado para o cativeiro, passou a acreditar nisso. Passou a acreditar que, afinal de contas, a morte é uma coisa boa. E Salomão diz que não, a morte é uma coisa má. Ele diz, vi um mal debaixo do sol. E, portanto, Salomão diz-nos assim, todos nós somos confrontados com este destino que é mau. E este destino para o qual todos nós nos dirigimos. É um destino que todos nós tentamos recuar. Temos travões. Mas não vale a pena. Não vale a pena meter travões. Nós vamos para lá. E não sei se vocês já se deram convosco a pensar como é que será quando eu não existir? Como é que será quando eu não existir? É um bom exercício do pensamento, porque Descartes não alinhava com a mesma perspectiva de Salomão e Salomão não alinha com a mesma perspectiva de Descartes. Descartes dizia, penso, logo existo. E Salomão diz uma coisa engraçada, eu posso existir mesmo sem pensar. É verdade. Eu posso não pensar e existir. O senhor Hassan, que nós vimos ainda há pouco, não pensava. Ele estava ali num estado de inconsciência, mas o homem existia. E os instrumentos que nós hoje temos fazem com que a vida se prolongue, mesmo quando eu não penso. E, portanto, quando Descartes diz penso, logo existo, ele esqueceu-se de uma série de circunstâncias que podem fazer com que eu, embora não tenha a faculdade ou a consciência de me ver dentro do meu pensamento, possa, mesmo assim, continuar a existir. E Salomão diz uma coisa extraordinária, o corpo que nós temos realmente é visível, nós podemos ver que ele se desintegra, aliás, podemos ver que ele se machuca. Quando nós começamos a avançar na idade, ele machuca-se. É por isso que aparecem arrugas. São os amachucamentos da pele, às quais as nossas doses de cremes e de tratamentos faciais, às vezes de liftings ou de cirurgias estéticas, tentam a todo o custo esticar, ver se esta coisa não se machuca, mas ela vai se machucando a pouco e pouco. E Salomão diz, isto é palpável. E ele vai fazer então uma distinção entre o ser humano que pensa, que sente, que se emociona, e o ser humano que não pensa, que não sente, que não se emociona e que, portanto, está morto. E ele aplica aqui um verbo que é o verbo rabad. Este verbo rabad, vocês vão encontrá-lo justamente quando ele diz no versículo 6, o amor, o ódio, a inveja, para eles, os mortos, já pereceram. E este verbo rabad é um verbo que é aplicado à destruição política e militar das cidades. Ele quer dizer a destruição completa, a destruição sem qualquer esperança. O verbo rabad é muitas vezes conjugado com a palavrinha que para nós significa sepultura
ou túmulo, que em hebraico se diz Sheol e que em grego se diz Hades. E, portanto, Salomão diz: aqueles que vão para o Sheol desaparecem completamente, totalmente, sem qualquer esperança de nada. Desaparecem no nada. E isto realmente, ele tem razão, é a morte. Isto, meus irmãos, é a morte. A história diz-nos que há dois homens que morreram com a mesma idade e com perspectivas diferentes, em séculos diferentes. Um deles chamava-se Sócrates. Sócrates morreu a conversar alegremente com os seus discípulos. Sabia que ia morrer, sabia como é que ia morrer, sabia do que é que ia morrer e terminou os seus dias a conversar alegremente com os seus discípulos, depois de tomar o veneno que lhe aconselharam, que era aquele que se tomava naqueles casos, que era a cicuta. Tinha 33 anos. Jesus Cristo também morreu, mas não foi a conversar alegremente com os seus discípulos. E mostra-nos que quando ele percebeu que ia morrer, não queria. E, portanto, são duas perspectivas opostas sobre o mesmo fenómeno. E é aqui que Salomão nos confronta com esta realidade. Para a perspectiva da Bíblia, a morte é negativa. É universal, é negativa, mas é má. Nós não a aceitamos de bom grado. Nós aceitamos-la porque faz parte da nossa existência. Mas atenção que ele diz uma coisa que é interessante. O Salomão, no versículo 4, ele diz assim: mais vale um cão vivo que um leão morto. Engraçado. O cão é um animal impuro. Os judeus não gostavam dos cães. Os leões é um animal selvagem, possante, é o rei da selva. Mas ele diz justamente isto: mais vale um pagão vivo do que um cristão morto. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Mais vale nós desfrutarmos da vida do que termos que enfrentar a morte. Embora, como vocês veem aqui há uns capítulos atrás, o Salomão dizia, às vezes, na confrontação com a morte, nós aprendemos melhor aquilo que é a vida. Mas Salomão não diz isto sem que haja esperança, e por isso ele vai arranjar esta palavra, a palavra bitacon. E a palavra bitacon, ele vai nos dizer que, apesar disso, versículo 4, para aquele que está entre os vivos, há esperança. A esperança refere-se à confiança absoluta de que algo sucederá. Ora bem, revisemos um pouco a matéria. Vocês vão transformar-se em pó. Que esperança é que vocês têm que isto será revertido? E onde é que reside essa confiança? Ela reside aonde? Vocês vão ser reduzidos a pó. Se eu fosse Lavoisier, diria que tudo volta de onde veio. Não é? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E acabou, entramos no ciclo natural. Mas Salomão baseia essa esperança, e esta palavra bitacon, que tem o sentido de firmeza e cheia de segurança, no relato da criação. Porque Deus começou a criar a partir do nada. Deus começou a criar a partir do nada. Quando não havia nada, Deus começou a criar. E eu não sei se os irmãos se imaginam em pó. Mas acontece que quando nós somos em pó, já não nos distinguimos mais da terra que nos acolheu. Ou tanto faz, se foram cremados, ou se formos cremados, o processo é muito mais rápido.
e fica o nada. Aquilo que nos permite acreditar é a criação, é o poder de Deus que cria do nada. E esta palavra, Bitacon, é uma palavra que está, por exemplo, associada ao exemplo do rei Rabsaque. O rei Rabsaque era o rei assírio que foi cercar Jerusalém no tempo do rei Ezequias. E o rei Rabsaque mandou emissários que ainda por cima falavam em hebraico para lá das muralhas. E o rei Ezequias dizia, os emissários do rei Ezequias diziam, não falem em hebraico para não confundir as pessoas. Pior emenda que o soneto, porque eles falavam em hebraico. E a mensagem era muito clara. Não houve nenhum Deus dos outros povos que nos pôde livrar das nossas mãos, nem mesmo o povo do norte, o povo de Israel, que foi levado em cativeiro no ano 722. Portanto, Ezequias, o teu Deus não te vai livrar. E Ezequias estava ali entregue a uma situação que só Deus é que o poderia livrar. Por isso é que os irmãos reparem o que o profeta, o que Salomão diz no versículo 1. Tudo isto, justos e sábios e os seus feitos, estão nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus é estar nas mãos do Criador. E é por isso que Salomão diz, a realidade da morte é feia, é má, é universal, vai acontecer, vamos ser reduzidos a nada. Não há nada de nós que sobreviva à morte. Nem nunca poderemos comunicar com ninguém, não é porque estejamos no céu ou no inferno, é porque pura e simplesmente desaparecem sentimentos, emoções, pensamentos e, portanto, não há nada. Não existe mais nada. Mas existe essa esperança, que não é apenas uma miragem, mas é fundamentada nesta palavra bitacon, que tem a conotação de firmeza e de segurança. E depois o Salomão vai avançar, ok? Estamos certos sobre a ressurreição. Agora versículo 7. Vai. E ele diz assim, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente do teu vinho. A palavra vai é uma palavra que nós encontramos, por exemplo, com Abraão. Abraão sai desta terra e vai para a terra que eu te vou mostrar. Abraão passa para um outro, Salomão passa agora para um outro registro. Depois de estarmos confrontados com a morte, vamos lá estar confrontados com a vida. E sabem que às vezes os cristãos gostam mais da morte do que da vida. Ou pelo menos têm a relação com a vida uma relação de mórbida. Porque o que Salomão diz no Eclesiastes não é aquilo que muitos dos nossos crentes de igreja fazem aqui na igreja. Senão os irmãos vejam bem. Come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. E este é um convite a divertir-nos, irmãos. Não significa come tudo, nem significa bebe tudo, até te embriagares, mas significa, se tu estás nas mãos de Deus e se tu ages de acordo com Deus, ser alegre, ser feliz. É aqui que as coisas começam a complicar-se. Porque nós temos com a alegria e com a felicidade uma relação um bocadinho diferente. E isto complica-se ainda mais se os irmãos verificarem o versículo 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Óleo sobre a cabeça poderia ser, por exemplo, um bom perfume. Alvas as tuas vestes é uma boa roupa. E portanto Salomão diz assim, que a tua roupa e que o teu odor seja o sinal da tua alegria. E há muitos cristãos que não aceitam isto boamente, porque eles acham que as nossas roupas devem ser sóbrias. Por exemplo, aconselho-se aos pastores, século XIX, a pregarem de preto. Eu hoje, por acaso, estou de azul. Até podia não estar de gravata. Será que a pregação seria menos aceitável? E nós temos esta ambiguidade com com a maneira como nos vestimos, com a maneira como achamos que devemos vir vestidos à igreja e com a maneira como devemos usar José Dire, como dizem os franceses, alguns produtos.
da beleza. Estão a ver que nós às vezes, irmãos, temos uma influência de um século XIX, onde havia ali umas influências mais restritas, que não é concretamente aquilo que Salomão diz. E não é concretamente aquilo que a Bíblia diz. Há cristãos que pensam que quanto mais tristes, mais santos. E a Bíblia diz justamente o contrário. Quanto mais alegres e felizes, mais santos. Ainda por cima, Salomão, eu não podia escapar disto, porque o homem também escreveu o livro de Cântico dos Cânticos. Ele vai dizer no versículo 9: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção. Tudo isto é a minha porção. A palavra hebraica é helek. Esta é a tua herança. E a palavra helek está associada com a herança que Deus deu às tribos antes de elas entrarem na terra de Canaã. E, portanto, o sábio Salomão, ao nos confrontar com a morte, o que ele está a dizer é uma coisa simples: não morras demasiado depressa. Há muitos crentes que morrem demasiado depressa. Há muitos crentes que confundem, como eu já disse, tristeza com santidade. Ora, meus irmãos, só aqui entre nós, sabem que a palavra santidade, kadosh, é uma palavra que está diretamente conotada com a sexualidade. E nós não. Para nós, santidade e sexo encontram-se no oposto um do outro. E na Bíblia não é assim. Estão a ver como às vezes a perspectiva bíblica muda connosco próprios. E Salomão está a dar estes conselhos no livro de Eclesiastes, que, como eu disse, é para a igreja. Ele está-me a dizer assim: porque tu tens que morrer e porque tu vais morrer, aproveita a vida que Deus te dá, no enquadramento que Ele te dá, segundo os princípios que Ele te dá. Não faças outros princípios que te possam fazer morrer mais cedo do que aquilo que tu devias. Ora, Jesus Cristo foi encontrar esses mesmos princípios séculos mais tarde. Os judeus inventaram-nos, chamaram-lhes 613 mandamentos, as famosas 613 regras que amargavam a vida de todos. E ainda hoje, meus queridos irmãos, nós temos dificuldade em desembaraçar-nos dessas 613 regras, porque vai haver sempre alguém que vai olhar para a maneira como o outro vem vestido e entra por aquelas portas na igreja. Vai haver sempre alguém que vai ver o que o outro está a comer. Vai haver sempre alguém que vai perceber se a pessoa está ou não está maquiada de acordo com os seus padrões, não forçosamente com os padrões da Bíblia. Vai haver sempre alguém. Esse é o drama. Salomão diz-nos com toda a calma: os padrões de Deus e os padrões da Bíblia não são os padrões dos puritanos. E há muito puritano na prática e na hermenêutica adventista. E é por isso que às vezes nós temos que mudar a prática e a hermenêutica adventista para ser a prática e a hermenêutica bíblica. E isto aplica-se também a um outro aspecto que nós também normalmente não fazemos, que é o trabalho. Versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Trabalho. Sabiam os irmãos que a palavra Havad, trabalho, também significa adorar? O trabalho é sagrado ou é profano? O trabalho é tão sagrado como o descanso. O trabalho é sagrado. Na concepção bíblica, o trabalho é sagrado. Tal como a adoração. É sagrada ou é profana? É a mesma palavra. Havad. E desta palavra Havad vem uma outra palavra, Rebed. Rebed é o servo. E, portanto, irmãos, o que o livro nos diz é: nós no trabalho devíamos ter a mesma relação que temos na adoração. Ora, o ser humano tem para com o trabalho dois tipos de atitudes. Ou
se esmifra a trabalhar para conseguir tirar o melhor para viver, e isso vai para lá das suas capacidades, ou procura agradar ao patrão, trabalhando, 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 sem qualquer descanso. E Eclesiastes diz, tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Tal como na adoração, o trabalho é para ser vivido conforme as tuas capacidades, conforme as tuas forças, conforme aquilo que Deus te dá. Ou seja, o trabalho é benéfico quando ele é feito nesse contexto das nossas capacidades. Porquê? Porque na vida, irmãos, nós já temos a nossa cota parte de surpresas. E o sábio Salomão diz-nos depois as surpresas que aí vêm. Há valentes que não recebem o prémio, que não recebem a vitória. Há vitoriosos que não desfrutam dela. Há sábios que ficam sem a sabedoria. E, portanto, na vida nós vamos muitas vezes confrontar-nos com isto. E tal como a morte é algo inesperado, Salomão diz uma outra coisa engraçada no livro de Eclesiastes. Às vezes o sucesso cai naqueles que menos esperam, que menos o merecem. O sucesso não é, muitas vezes, o apanágio daqueles que se esforçam. E por isso ele dá-nos uma ideia, é que muitas vezes o sucesso imerecido é uma armadilha para o insensato. E sabem porquê, irmãos? Há um livro que eu li uma vez que foi engraçado, que é as pessoas têm, todas elas, todos nós temos um ponto onde atingimos o máximo de nós próprios. Para lá desse ponto, nós somos incompetentes. E eu li esse livro e fiquei fascinado com o livro, porque ele diz uma coisa que é real. E às vezes nós encontramos isto na sociedade, na política e também encontramos na igreja. Encontramos a promoção pela amizade. Ou encontramos a promoção pela família. Quando alguém é promovido, por exemplo, ao governo, vai buscar o amigo ou vai buscar um familiar e diz, agora vais ser ministro. E ele não tem capacidade nenhuma para isso. O que é que acham que vai acontecer? Vai ser incompetente. E, portanto, tudo aquilo que ele vai fazer a partir daí será a incompetência. E o sábio Salomão descreve isto aqui no livro de Eclesiastes. E ele vai dizer, há uma cidade que ficou rodeada de exércitos. E houve um homem sábio que conseguiu libertar aquela cidade. E adivinhem, o homem consegue libertar a cidade. O que é que seria de esperar? Que as pessoas louvassem o sábio. Mas ele diz, inesperadamente, ninguém louvou o homem sábio. Ele conseguiu salvar toda a gente e ninguém o louvou. Por isso, meus queridos irmãos, acontece na sociedade, acontece na igreja. Todos nós somos humanos. E às vezes acontece que as pessoas nem sempre são capazes de avaliar as nossas capacidades corretamente. E muitas vezes pode muito bem acontecer em comissões de nomeações que as amizades falem mais alto, as familiaridades falem mais alto e aconteça o que Salomão diz, que também acontece na sociedade. Ou seja, o que Salomão está a dizer é que o sucesso não prova nada acerca do valor de uma pessoa. E a sabedoria não depende do sucesso, porque a sabedoria nem sempre é reconhecida. Nem sempre é reconhecida. E isto é interessante porque nós vamos ver isso, sobretudo no sábado, quando falarmos do risco da santidade. Esta senhora que vocês estão a ver aqui, ela chama-se, deixem-me cá ver, ora cá está. Ela chama-se Cheryl Strayed. Cheryl Strayed tinha 22 anos quando a mãe morreu de cancro do pulmão. A mãe morreu aos 45 anos. Ela tinha 22. Os médicos disseram que a mãe tinha um ano de vida, mas afinal de contas só viveu mais 34 dias.
E quando a mãe morreu, toda a família se desmembrou. Os irmãos foram cada um para seu lado. E o padrasto, que era a pessoa que cimentava a família, ficou também completamente devastado e incapaz de reagir. E ela, embora fosse casada, ficou desorientada, andou por vários estados nos Estados Unidos, pelo Texas, pelo Arizona, por outras cidades, e ao fim de 4 anos o casamento dela estava-se a desfazer. E na cidade de Minneapolis, onde ela estava a viver, ela entrou numa livraria e foi encontrar um livro. E o livro escrevia-lhe um trilho. O trilho do Pacific Crest. Engraçado. É um trilho simples, irmãos. Vocês podem ver por este mapa que o trilho começa na cidade de San Diego, próximo, portanto, da fronteira dos Estados Unidos com o México, e vai até à cidade de Vancouver, no Canadá. São só 1800 quilómetros. Ela leu sobre este trilho e ela ficou entusiasmada. Ela disse assim, daqui a 100 dias eu vou fazer este trilho. E assim foi. Ela poupou o dinheiro e comprou mantimentos, arranjou-se com uma amiga e disse-lhe, quando eu estiver nesta cidade, porque o trilho passa perto de cidades, tu envias mantimentos para lá pelo correio, eu vou lá levantar. E assim foi, preparou tudo. E quando finalmente pôs a mochila às costas, quase não podia andar com a mochila. Tão carregada que a mochila estava. Mas ela começou a fazer o trilho. Foi fazendo. A princípio ela fazia 15 quilómetros por dia. E ficava exausta. Completamente exausta. Sobe, desce. Ela já nem sabia o que era pior para fazer. E as subidas e as descidas, que às vezes exigiam o mesmo esforço. No princípio, os pés ficaram em bolhas. O corpo dizia-lhe para ela não aguentar mais. Mas ela foi sobrevivendo, até porque há muitas pessoas que fazem esse trilho, e ela cruzou-se com outras pessoas que já faziam esse trilho há mais tempo e, portanto, deram-lhe alguns conselhos que ela foi adquirindo. E durante esse trilho, ela começou a resolver os assuntos com a mãe. Ela perdoou à mãe o facto de ter morrido. E perdoou-se ela própria o facto de não saber ter gerido bem a situação. E constatou um fenómeno. À medida que ela avançava no trilho, apesar de muitas vezes o corpo dela dizer amanhã vais desistir, já não consegues mais, havia sempre uma curva, uma subida, uma descida que ela conseguia fazer e que ela conseguia realizar. E finalmente, depois de tanto tempo, ela chegou a esta ponte. Bridge of the Gods. E esta é a ponte que marca o final do trilho. E ela constatou o seguinte: no final dos 1800 quilómetros, não são 1800 metros, são 1800 quilómetros, ela estava mais forte física, mental e espiritualmente. Chegou ao final, sentou-se numa pedra e chorou. Chorou de alegria. Chorou porque tinha conseguido. E acontece o seguinte, é que voltou a fazer o trilho na companhia daquele senhor que está ali e que se viria a tornar o seu marido. E aqueles são os seus 2 filhos. 4 anos mais tarde, ela voltou a fazer o trilho com aquele homem e uns valentes anos mais tarde, voltou a fazer o trilho com toda a família reunida. E, portanto, ela chegou a essa conclusão. Às vezes, as dificuldades da vida preparam-nos apenas para aquilo que nós desconhecemos que temos dentro de nós, mas que Deus traz ao de cima. E Salomão diz-nos isso. Na nossa vida surgem questões inevitáveis. O importante não é aquilo que nós fazemos com elas, nem as respostas que damos, mas a forma como nós permitimos que a nossa confiança em Deus se desenvolva. E é a orientação de Deus que nos fará sair de cada experiência mais fortes, mais capazes, mais iguais ao que Deus deseja que sejamos. E, portanto, em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus tem um propósito para nós. E se nós lhe formos fiéis, Ele ajudar-nos a cumprir esse propósito. As perguntas são inevitáveis e sobrevivermos a elas é também
imprescindível. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, obrigado porque através da tua palavra tu nos dás a confiança de que, apesar daquilo que nos possa acontecer, ao estarmos nas tuas mãos, estamos seguros que tu podes refazer toda a nossa existência, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela conceptual. Por isso, ajuda-nos a vivermos em harmonia com a tua vontade, seguros da tua presença, firmes naquilo que ela pode realizar na nossa existência. E que essa certeza se confira em nós, na alegria e na felicidade que tu desejas que nós desfrutemos em cada aspecto da nossa vida. É o que te agradecemos no nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.